Bem-vindos ao nosso especial de domingo. Hoje a gente vai falar do caso Linda Cortilli, ou abdução de Manhattan, ou também o caso da ponte do Brooklyn. Sim, gente, esse caso tem vários nomes e conta a história de uma mulher chamada Linda Cortilli que foi levada por alienígenas de dentro do seu apartamento em Manhattan e várias pessoas testemunharam ela pairando no meio dos céus de Manhattan. É uma história bem peculiar e muito controversa, que até hoje gera vários burburinhos e muitas pessoas acreditam que seja uma invenção dela e outras pessoas acreditam que seja real e ela realmente tenha passado por isso. Então, bora pro vídeo! Embora todos a conheçam como Linda Cortilli, o seu verdadeiro nome é Linda Napolitano. Tudo começou na madrugada do dia 30 de novembro de 1989, quando Linda acordou em seu apartamento em Manhattan e figuras sombrias estavam no pé da cama dela observando para ela. Ela viu que todas as janelas e portas do apartamento estavam trancadas. A próxima lembrança que ela tinha é como se ela estivesse numa sala de exames e estivesse ali esperando para ser examinado ou algo assim. E de repente ela perdeu a consciência e acordou ali e viu várias criaturas estranhas ao seu redor. Ela viu que estava em cima de uma mesa e que de alguma maneira aquelas criaturas eram cinzas, pela descrição que ela ouviu ali de outras pessoas. E como num passe de mágica, ela estava de volta no seu quarto e viu que o marido permanecia dormindo o tempo todo. Ela acordou ele, contou tudo isso para o Hopkins e ela concordou em ser submetida em uma sessão de hipnose. Ele também era hipnoterapeuta. E um quadro muito mais complexo começou a surgir a partir disso. Ela conta como foi levada do seu apartamento. Ela se lembra de estar em pé e olhar para cima e ver a abertura do disco bem acima dela. Depois de entrar na nave, ela se lembra de ter visto muitos bancos e portas de correr. E ao ser levada pelo corredor imenso com muitas luzes e botões que estavam ali se destacando no seu campo de visão, ela acabou sendo colocada em uma grande mesa. E foi aí que as coisas começaram a dar muito medo. Ela começou a gritar e viu que tinham duas figuras que falavam ali com ela, mas ela não conseguia entender o que eles estavam falando. Então eles colocaram a mão em cima da boca dela até todos os procedimentos que eles iam realizar acabarem. À medida que isso foi se espalhando entre o público local, o Hopkins recebeu um comunicado de dois homens que se identificaram apenas como Richard e Dan, que afirmavam ter estado no local do rapto na noite em questão. Originalmente, eles se passaram por policiais de Nova York antes da revelação de que na noite em questão eles estavam trabalhando como guarda-costas do secretário-geral das Nações Unidas da época. Além disso, a dupla também tinha uma ligação aparente com a CIA e o seu comportamento foi muito questionável nos meses que se seguiram e vocês vão entender o porquê. Eles acrescentaram uma dimensão de intriga muito bizarra a todo esse caso. Eles alegaram que estavam dentro do veículo junto com o seu passageiro ilustre e quando olharam para o céu, eles estavam num local que era logo abaixo da passagem subterrânea do FDR Driver e acima de um prédio de apartamentos bem em frente à ponte do Brooklyn, eles estavam vendo um enorme disco voador. E foi quando eles viram ali o inacreditável, que era uma mulher seguida por 3 alienígenas flutuando no ar e entrando naquela nave. E segundo eles, uma vez dentro da nave, o objeto desceu num ritmo assustador para o East River, perto do Pier 17. Segundo eles disseram, eles receberam ordens ali muito esquisitas sobre tudo o que eles viram. Já em abril de 1991, 2 homens sequestraram a Linda, literalmente arrastaram ela para dentro de um carro
e interrogaram ela durante várias horas e chegaram até a acusá-la de ter algum envolvimento com acontecidos mais recentes de OVNIs e abduções. Depois de algum tempo, eles liberaram a Linda, mas a experiência abalou muito ela. E 6 meses depois que isso aconteceu, algo ainda mais assustador aconteceu. Pois o Dan, que tinha visto ela ser levada pela nave alienígena, resolveu sequestrar a mulher aí por vontade própria, coitada. Ele levou ela para uma casa segura e convencido de que ela estava por dentro de vários incidentes de sequestros de OVNIs e queria saber mais sobre isso. Ele pensava que ela podia ser alguma ameaça para a humanidade ou alguma coisa assim, mas até hoje ninguém sabe quais foram as reais motivações dele para isso, tá? Ela tentou escapar, conseguiu correr até uma praia e ele foi atrás dela, conseguiu recapturar ela e ia tentar mandar ela de arrasta para cima ali na praia. Quando o Richard chegou e impediu que ele fizesse tudo isso, ou qualquer outra coisa contra a vida dela. Ela foi embora de lá, ela voltou para Manhattan e ela não teve mais contato com o Dan. Mas cerca de um mês depois, o Richard informou para ela que o Dan estava perigosamente obcecado por ela e pelo que ela tinha passado, e que ele foi internado num hospício. Hoje em dia, ninguém sabe aonde eles estão. E mais ou menos na época desses acontecidos bizarros, outras testemunhas entraram em contato com o Hopkins, inclusive a Janet Kindler, que alegou que o seu carro havia parado na ponte do Brooklyn naquela madrugada. E ela passou a descrever a mesma cena que os dois guardas, o Richard e o Dan, descreveram na época. Ela acreditava que estava vendo ali alguma filmagem de efeitos especiais, mas depois de muito tempo ela percebeu o que realmente tinha acontecido quando ficou sabendo da história real da Linda. E finalmente se sentiu ali na necessidade de divulgar o que tinha visto naquele dia. É lógico que o Hawkins também foi atrás do oficial de alto escalão que estava sob os cuidados do Dan e do Richard e queria conversar com ele para poder registrar oficialmente esse avistamento, pois certamente as pessoas levariam esse relato muito mais a sério caso alguém do governo americano confirmasse tudo isso. E sim, gente, ele conseguiu falar com esse funcionário da ONU que afirmou que não poderia registrar tal afirmação. Além disso, a sua confirmação privada de ter testemunhado tal acontecimento, caso se tornasse pública, ele negaria. E é óbvio que isso foi uma frustração enorme para o Hopkins, mas reparem que ele não disse que viu, mas também não disse que não viu, o que já é um grande avanço. E é óbvio que acusaram ele aí de estar encobrindo todo esse evento. Conforme o tempo vai passando, várias outras testemunhas apareceram e contaram o que viram naquela noite em questão, assim como a Yancy Space, que também deu o seu relato e foi considerado um dos mais valiosos, pois ela estava junto com várias outras pessoas que testemunharam o acontecido. E à medida que tudo isso foi se desenrolando também, pois ela continuou acompanhando o caso. Tudo isso foi documentado numa série lá da Netflix, que já tá no ar, eu já assisti, a série é muito boa, tem muito mais detalhes lá na série e muitas imagens também, como desenhos que a Linda fez e descrições que a Linda deu. É bem interessante e também mostra o caso muito controverso que foi tudo isso, porque tinham pessoas que não concordavam e queriam provar que a Linda estava inventando tudo isso. Apesar de ser uma história muito fantástica e bizarra para ser invenção de alguém. E que também acabou tendo provas físicas depois, tanto com a Linda quanto com o filho dela, que também chegou a ser abduzido. É um caso bem interessante, bem extenso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigada para quem ficou até agora e até a próxima!